Hoje a gente vai falar sobre um sentimento muito genuíno, que nos invade, que muitas vezes toma conta da nossa mente, nos deixa cegos, que já moveu grandes líderes e poetas ao longo da história. O ódio. O drink de hoje é o Churchill e a receita você encontra no Instagram, @versoconvexo. O ódio, né? Um sentimento tão genuíno, cru, intenso. Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou nas caixinhas anônimas como eu faço pra lidar com hate. O que me surpreendeu, porque eu tenho uma conta pequena, pouco mais de 4 mil seguidores, então eu raramente recebo algum tipo de hate. E quando eu recebo, não tem nada a ver com o conteúdo da página. Geralmente é porque alguém dá em cima de mim nas caixinhas anônimas, toma um fecho nos stories e depois vem me dar hate. Ou seja, é quase sempre um homem frustrado porque descobriu que não vai me comer. Mas isso é o básico do pacote ser mulher na internet, né? Agora, o que vocês não sabem é que eu já fui hater na internet. Muito. E essa experiência, somada a quase uma década aí trabalhando com produção de conteúdo para mídias, para terceiros, me ensinou bastante coisa sobre o ódio online. Mas primeiro eu preciso explicar como, quando e por que eu me tornei uma hater. Então aqui vai o capítulo 1 da nossa história. Eu comecei cedo. Eu fui uma criança e pré-adolescente feinha, esquisita, nerdola de tudo e que tinha no máximo umas 2 ou 3 amigas que não me zoavam pelas costas. As minhas maiores companhias aos 10 anos eram basicamente livros de literatura clássica, MPB dos anos 80 e um compilado de músicas internacionais que tocavam numa rádio que meus pais ouviam. Toda cidade tem uma, provavelmente com um nome do tipo Saudade FM ou coisa do gênero. Eu parecia um senhor de 50 anos no corpo de uma criança e, como vocês podem imaginar, as outras crianças não achavam isso muito legal ou interessante. Eu era muito sociável, mas como boa neurodivergente não tinha muito tato para me relacionar com as pessoas, especialmente as da minha idade ou poucos anos mais velhas. E somado ao fato de que eu não era nenhuma beldade, para dizer de forma gentil, eu era uma garota frustrada. Na minha pré-adolescência eu já frequentava fóruns como 4chan. Se você conhece, você sabe bem a que já era naquela época e que ainda é até hoje. Consumia baldes de conteúdos impróprios para menores de idade em todos os sentidos imagináveis e participava de chats aleatórios na internet com pessoas que definitivamente não tinham a melhor das intenções. É horrível dizer isso agora porque, meus pais fizeram o melhor que eles podiam para me proteger do mundo de forma geral. Eu sou filha única. Mas a internet e todos os riscos que ela carregava com si eram algo muito novo na época. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Lá eu rapidamente me radicalizei, me convenceram que todo mundo era errado e que eu era apenas uma vítima dele. Que as pessoas naturalmente carismáticas e atraentes, incluindo algumas que riam de mim pelas costas, porque vocês sabem como criança e adolescente pode ser escroto, né? Não mereciam toda a simpatia e atenção que recebiam e que pessoas como eu eram injustiçadas. Demorou alguns anos pra sair desse buraco. Acho que se eu tivesse nascido homem, teria demorado mais tempo, ou também sei lá se eu teria saído em algum momento, talvez só tivesse piorado. Mas eu não sou homem. Em algum momento eu comecei a perceber que esses fóruns e ambientes virtuais eram majoritariamente frequentados e controlados por homens, ou seja, mulheres como eu também logo eram rechaçadas. No fim das contas, a misoginia e a homofobia eram latentes, e uma mulher queer como eu, obviamente, não estaria a salvo. Por mais que eu tentasse me alinhar ao discurso daquele bando de marmanjos frustrados que achavam que sexo e acesso ao corpo feminino era uma espécie de direito universal e não algo que você conquista através de relações saudáveis. Eu me lembro também de uma interação que me marcou muito nesses chats aleatórios. Claro, ali tá cheio de homem querendo mostrar o pedófilo, adolescente curioso, mas nada disso me interessava. O que me interessavam eram pessoas, homens, mulheres, de qualquer idade, que pareciam, assim como eu, só estar buscando alguém para poder conversar. Foi aí que eu percebi que, às vezes, as conversas mais honestas, íntimas e profundas que muitas pessoas vão ter na vida são com um bando de estranhos na internet. Eu tinha uns 12 ou 13 anos no máximo, enquanto esse cara já não tinha nem mais cabelo no topo da cabeça. Achei que ele fosse só mais um pedófilo qualquer, mas ele pareceu aliviado de ver que eu não era só mais uma pessoa mostrando pau na internet. A gente conversou pelo que eu chuto ter sido mais ou menos meia hora. Foi tempo mais que suficiente para ele perder as estribeiras. A gente começou falando sobre coisas simples, hobbies, livros, cultura pop e interesses em comum. Depois a gente falou do mundo e depois da solidão. Então eu perguntei pra ele se ele não achava que a gente podia fazer algo a respeito da nossa situação, até porque eu tinha consciência que eu era esquisita. E eu queria fazer mais amigos, mas diante desse assunto ele recuou. Parecia que se retirar do local de vítima da situação era algo absurdo, impensável pra ele. Eu insisti nessa perspectiva e eventualmente ele me chamou de um insulto racial qualquer, porque, americano, e enfim, saiu da conversa. E aí eu fiquei pensando nisso. Será que esse era o meu futuro? Será que eu ia terminar com mais de 40 anos nas costas, numa sexta-feira à noite, em um quarto escuro, só tentando procurar alguém pra conversar na internet pra me sentir menos só? E aí eu tomei vergonha na cara e decidi virar gente. Comecei a pensar mais a respeito das minhas inseguranças, o que eu podia fazer pra contorná-las, comecei a tentar me comunicar melhor com as pessoas, na linguagem delas, e posso dizer que a minha vida só melhorou daí em diante. Depois desse arco de redenção, a gente vai pro capítulo 2.
Lá para os 17, 18 anos, eu fiz parte da equipe de moderadores de um dos maiores grupos do Facebook no Brasil. Não foi exatamente uma tarefa fácil, mas foi o que abriu espaço para eu considerar a carreira que eu tenho hoje e também me ensinou muita coisa sobre as relações que a gente constrói online e sobre a nossa necessidade por conexão. E ao longo dessa última década de carreira, trabalhando nos bastidores das mídias sociais e produção de conteúdo, com marcas, o público, influencers, eu já vi bastante coisa. E ainda vejo. E de todas essas coisas, eu sinto que eu nunca me canso de me decepcionar com algumas delas. Eu acho. Enfim, outro episódio recente que me marcou muito foi com meu ex. Lembre-se que nós estamos falando de um homem de 50 e poucos anos. A gente estava morando juntos quando ele chegou pra mim todo empolgado e me mostrou um comentário que ele tinha feito no TikTok. O vídeo era de uma moça dançando, se exibindo, enfim, como muita gente faz. Ele comentou, found my cutting board, sabe? Tipo, você parece uma tábua, porque, enfim, a moça tinha seios pequenos. E aí eu olhei aquilo e falei, qual que é o problema de ter seios pequenos? Eu tenho silicone, se eu não tivesse, você não ia estar comigo? Aí ele falou, não, claro que não, você é você, né? Você é especial, ela é só uma mina irritante na internet, então eu fiz pra tirar sarro da cara dela. Aí eu perguntei o que tinha de tão irritante assim nela postando um vídeo nas redes sociais dela. A gente tem essa tendência idiota de achar que tudo que o algoritmo nos mostra é, de certa forma, feito pra gente, né? Mas não é bem assim. A maioria só consome conteúdo assim, passivamente, vai rolando e cai nessas armadilhas do algoritmo que despertam o pior da gente. Afinal, essas empresas já sabem que ódio e sexo são coisas que vendem muito mais, geram muito mais interação e engajamento do que coisas que nos geram sentimentos positivos. Ele disse que era irritante o fato dela estar se mostrando, se objetificando, e eu perguntei por que isso era da conta dele. E ele não soube responder. Aí virou pra mim e disse, você acha que eu fui maldoso? Aí eu respondi na lata, maldoso você foi, mas eu acho que tem mais por trás disso. A sua mãe tá acamada, provavelmente não vai chegar até o Natal desse ano e não é fácil lidar com isso. Além disso, a velhice e a morte dos seus pais faz com que você tenha que enfrentar a própria velhice e mortalidade. E eu sei bem como você detesta assumir que tá envelhecendo. Você tá frustrado, triste, sem libido e não tem inteligência emocional pra lidar com isso. Então precisa descontar em alguém. Aí ele entortou assim os lábios como se eu tivesse dito em voz alta algo que ele se recusava a admitir e disse, acho que eu vou excluir o comentário. Não, melhor, acho que eu vou excluir o TikTok. E, bom, lembra que eu falei sobre consumir conteúdo passivamente? Essa pessoa foi de alguém cujo algoritmo só mostrava receitas e viagens para alguém que só consumia conteúdo Red Pill. Foi um processo razoavelmente rápido que fez com que o nosso relacionamento se deteriorasse mais rápido ainda. Enfim, me pegou de surpresa. Em pouco tempo, esse cara de mais de 50 anos nas costas estava dizendo que ele achava que mulheres de 30 eram velhas demais para ele. Mas respondendo a pergunta sobre como eu lido com hate, bom, a essa altura eu já sei que a melhor saída é simplesmente dar risada e não lidar. Até porque, como vocês já perceberam, haters são só pessoas frustradas que não têm inteligência emocional para lidar com os próprios problemas e inseguranças. Hoje em dia eu raramente me disponho a responder, e quando respondo é geralmente uma coisa do tipo, mama minha p***, entendeu? Com um sorriso no rosto, dou bloco e vida que segue. No final, o hater é basicamente um fã confuso. Se você é um hater recuperado, ainda é um hater na internet, já recebeu hate, vai me contando que eu vou fazer mais um drink pra gente.